Olá, nonos anos. É, Nós estamos estudando agora as equações do segundo grau, né? E atendendo a pedido de alguns alunos, eu estou gravando esse vídeo para passar para vocês a correção da última atividade que eu passei para vocês, que era para ser entregue no dia 4 de junho desse mês, né? E eu prorroguei, porque alguns estavam com dificuldade, para vocês me entregarem até hoje, dia 8, tá? Então, o gabarito da correção dessa atividade, estou passando agora para vocês através desse vídeo, que é para vocês acompanharem o passo a passo de como resolver essas atividades. Então, vamos lá. Essa aqui é a atividade que eu passei, que nós vamos fazer a correção, ok? É a nossa quarta atividade de equações do segundo grau. O que são essas equações de segundo grau? E essa atividade em si, elas são situações, problema, que podem ser resolvidas através das equações do segundo grau, certo? Vamos resolver o passo a passo de cada uma para vocês entenderem o processo e tirarem as dúvidas se possuírem, certo? Bom, as equações de segundo grau, todas elas são resolvidas através da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa aqui: x é igual menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c, tudo isso dividido por 2 que multiplica o a, certo? Porém, como a gente utiliza muito esse valor que está aqui, ó, dentro da raiz, para a gente descobrir quantos valores solução essa equação vai ter, ela foi separada da equação original. Então, essa equação aqui, ela foi dividida em duas, que são essas aqui, a fórmula do delta e a equação do x, certo? Para descobrir o valor do delta, a gente usa essa fórmula aqui, b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c, que é esse valor aqui que estava dentro da nossa raiz lá em cima da fórmula original. E depois que calculamos o valor do delta, a gente vai calcular essa equação para descobrir o valor do x, que é feito agora através dessa fórmula. X é igual menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 que multiplica o a, certo? No finalzinho dela, a gente resolve encontrando dois valores para o x' e o x duas linhas, tá? Em algumas situações, em alguns livros, em algumas literaturas matemáticas, em vez de encontrar x' e x duas linhas, você encontra x1 ou x2. É a mesma coisa, porque a gente precisa saber que geralmente a fórmula de Bhaskara possui dois resultados. Vamos então resolver o primeiro probleminha da atividade 4, tá? O probleminha número 1 fala assim: o quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a 35. Quanto Carlos possui? Eu não sei qual que é a quantia que o Carlos possui. E sempre que nós não sabemos um valor numa equação, a gente representa pela letra x, certo? Então, sempre que tem um termo desconhecido, um valor que a gente desconhece, que a gente quer descobrir, nós representamos pela letra x. Então, vamos montar a equação a partir disso. O quadrado da quantia que Carlos possui. A quantia que Carlos possui, nós representamos pela letra x. E o quadrado, então, seria o x ao quadrado. Então, o quadrado da quantia que Carlos possui. Se eu não sei qual é, eu representei pela letra x, o quadrado de x é x ao quadrado. Aumentado. Sempre que nós lemos aumentado, a gente tem que utilizar o sinal de mais, positivo, adição. Aumentado do quê? Do dobro da mesma quantia. Qual era a quantia mesmo? Não sei. Então, x. O dobro de x é multiplicar o x por 2. 2 vezes x, então 2x. O quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a 35.
Montamos a equação. E através dessa equação, nós vamos responder a questão do problema. Quanto Carlos possui, certo? Só que tem uma situação aqui, ó. Essa equação é uma equação do segundo grau, porque ela tem um x elevado ao quadrado. E sempre que nós temos um grau 2, ela é equação de segundo grau. Só que ela é completa, mas ela não está organizada. E para resolvermos essa questão, ela precisa estar organizada. O que é organizada? É colocar todos os valores antes da igualdade, porque diferente da equação do primeiro grau, todos os termos têm que estar antes da igualdade. A equação do segundo grau, ela precisa ser igualada a zero. Então, vamos organizar ela aqui. Equação do segundo grau completa e organizada. O primeiro termo sempre é o termo que tem o x ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, x ao quadrado. O termo b é o que tem o x, então é positivo, mais 2x, mais 2x. E o termo C é o que tem o termo independente, que é o número sozinho. Só que ele está depois da igualdade, ele vai ter que passar para antes. Ele está positivo, ele passa negativo. Igual a zero. Então, essa vai ser a nossa equação. Agora, nós vamos resolver, através da fórmula de Bhaskara, só que aí nós precisamos saber o valor dos coeficientes do A, do B e do C. Então, eu até vou colocar aqui do ladinho. A é igual, B é igual e C é igual, para a gente saber qual o valor dos coeficientes. O coeficiente é o número do termo. O termo A é sempre o do x ao quadrado. Então, aqui, aparentemente, não tem nenhum número, só tem o x ao quadrado. Mas nós já sabemos que quando não tem, nós temos que usar o número 1. Então, o A vale 1. O B, qual é o coeficiente do B? Tá aqui, ó, 2. E o sinal acompanha sempre o coeficiente, tá? Então, mais 2. E o termo C, que é o termo independente, tá aqui, menos 35. Lembrando que o sinal precisa acompanhar o coeficiente, o número. Bom, já descobrimos o valor dos coeficientes A, B e C, agora nós vamos fazer a fórmula começando pelo delta, primeira parte da fórmula, que está separada. Qual que é a fórmula do delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Agora, é só substituir nessa fórmula os valores do B, do A e do C que nós já temos aqui. Então, vamos aqui. Delta é igual... Qual que é o valor do B? O valor do B é 2. Então, mais 2 elevado ao quadrado, menos o 4, que multiplica o A, que vale 1, e que multiplica o C, que vale menos 35, certo? Aqui nós já substituímos. Vamos resolver aqui o valor do delta, então. Delta é igual mais 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos 4, que multiplica 1, que multiplica o menos 35. Isso aqui é uma multiplicação só. Então, vamos primeiro fazer o jogo de sinal aqui. Menos com mais, que esse aqui está positivo, menos com mais, menos com menos, mais. Já fizemos o jogo de sinal, vamos multiplicar os números. 4 vezes 1, 4, vezes 35, você vai fazer a conta aí, vai dar 140. Resolvendo, então, 4 mais 140, o valor do delta é 144. Certo? A próxima parte da fórmula é descobrir o valor do x. Então, a gente vai usar outra parte da fórmula. X é igual menos b mais ou menos raiz do delta dividido pelo 2, que está multiplicando o a. Essa é a fórmula para a gente descobrir o x. Então, vamos substituir também nessa fórmula os valores. Menos, esse menos é da fórmula, ele tem que ficar aqui. Qual que é o valor do b? Mais 2, nós já descobrimos lá. Mais 2. Mais ou menos, que é da fórmula,
raiz de delta. Qual que é o valor do delta? Nós acabamos de calcular. 144. E aqui nós temos o 2, que vai multiplicar o A, que está aqui embaixo, que nós vamos substituir. E o valor do A é 1. Então, vamos resolver agora aqui. X é igual menos com mais, menos 2. Mais ou menos raiz de 144. Se a gente for calcular, a raiz de 144 é 12. Tudo isso vai dividir por 2 vezes 1, que dá 2. Nessa parte aqui, a equação se divide em duas, tá? Que pode ser chamada de x' ou x duas linhas, ou x1 e x ou x2. Qualquer um dos dois fica correto. O primeiro x, a gente não usa o menos, a gente vai usar dessa fórmula aqui só o positivo lá de cima. Então, menos 2 mais 12, que vai dividir por 2. Menos 2 com mais 12 dá 10, porque sinais diferentes subtrai. E o sinal do maior é positivo, então 10 está positivo. 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5. Então, o x1 vai ser igual a 5, certo? Então, x1 é igual a 5. Agora, o x2. O x2, a gente vai usar o sinal de baixo, que é o negativo. Então, menos 2 com menos 12 dividido por 2. Olha só, mais ou menos, o mais ficou no x1 e o menos ficou no x2. Sinais iguais soma. Menos 2 com menos 12, menos 14. Dividido por 2, 14 dividido por 2 vai dar 7. Menos com mais, menos. Então, o valor do x2 é igual a 7. A equação do segundo grau, nós já sabemos que tem dois valores, porque o delta deu positivo. Se ele tivesse dado 0, os dois valores seriam iguais. E se ele tivesse dado negativo, não teria resolução, certo? Então, está resolvido aqui. Nós já temos o valor de x1 e x2. Qual dos dois que responde à quantia que Carlos possui? A gente nunca pode usar o valor negativo para valores, né, de quantidade em dinheiro. Então, nós não vamos usar, nós vamos descartar esse x2 aqui. Então, esse aqui não será utilizado. Nós vamos utilizar o 5. Então, a pergunta é, a quantia que Carlos possui é? Aí, nós vamos colocar 5 reais. Certo? Tirando a prova agora. Vamos tirar a prova. Ele fala assim, o quadrado da quantia que Carlos possui. O quadrado de 5 é 5 vezes 5, 25. Aumentado do dobro da mesma quantia. O dobro de 5 é 10. Aí ele fala que o quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a 35. Ok, resolvida a nossa questão. Então, a quantia que Carlos possui é 5 reais, ok? Resolvida a questão, espero que vocês tenham entendido, tá? E que vocês façam com atenção. E daqui a pouquinho eu vou postar também o próximo vídeo resolvendo o exercício 2, tá? Obrigada.